Olá, boa noite. No presente trabalho iremos tratar do tópico 4, regra de reconhecimento, validade e eficácia, e primeiro abordaremos as críticas de Hart ao Austin. A primeira crítica de Hart à teoria imperativista do direito é referente à estrutura unidimensional dos comandos, uma vez que esta gera uma definição insatisfatória de regra. Tem-se duas tentativas de solução. Primeiramente, propõe-se modificar a compreensão de qual é a estrutura lógica de uma regra. Ela é então compreendida como comando condicionado, dirigido aos funcionários do Estado encarregados da aplicação de normas, ordenando a eles o emprego da sanção em caso de obtenção de um condicionante ilícito. Porém, essa estratégia, embora logicamente consistente, distorce a prática social, representa de forma inadequada o modo como se pensa, fala e entrega as regras do direito para a sociedade. Segundamente, propõe-se a distinção de pessoas que agem como legisladores, dando ordens como tais, mas sendo meros destinatários na condição comum de cidadãos. Essa solução seria possível em abstrato, porém uma regra como essa violaria os limites descritivos da teoria imperativista que concebe toda regra de direito como comando dirigido à conduta de alguém. A segunda crítica refere-se ao fato de que, ao lado de comandos seguidos de ameaça, existem outros tipos de direito que servem para conferir poderes às pessoas. São eles públicos ou privados. A solução apresentada para a crítica é a de que as normas completas, as que realmente existem como parte do direito, continuam sendo comandos, imperativos dirigidos aos aplicadores do direito. As normas que conferem poder seriam apenas parte da especificação do que é ilícito. Porém, essa estratégia distorce o modo como se fala das regras que conferem poder. A terceira crítica trata de que existem regras jurídicas que diferem de ordens baseadas em ameaças por sua origem, que em nada se assemelha a uma prescrição explícita. A tentativa de solução nesse caso seria compreender o conteúdo destas normas como resultado de uma ordem tácita do soberano. Porém, essa suposição não se aplica a realidades complexas do sistema jurídico moderno, tal qual a quarta e última crítica diz respeito à ideia de direito como comandos de um soberano, habitualmente obedecido e isento de limitações jurídicas que não consegue explicar a continuidade da autoria legislativa ou a persistência típica dos estados modernos. A solução é apresentada somente para o problema da permanência de normas no tempo, em que há associação de argumento do comando tácito com a definição temporal da vontade do soberano como sendo no tempo presente. Essa solução não funciona pela mesma razão da ineficácia da solução da terceira crítica. Esse argumento não condiz com a complexidade do sistema jurídico. Para compreender o sistema de regras primárias e secundárias de Hart, necessita-se entender que essa ideia surge da necessidade de fazer jus à complexidade dos sistemas jurídicos modernos. Como dito anteriormente, a teoria imperativista de Austin é muito simples para explicar a noção de regra e, consequentemente, do direito. Para Hart, é necessário que faça-se a distinção entre dois tipos de normas diferentes, porém relacionadas. Normas primárias, que estabelecem a execução ou abstenção de determinadas atitudes, e normas secundárias, em relação às anteriores, que determinam poderes. De modo mais detalhado, pode-se afirmar que as regras primárias existem numa prática social, mesmo que não haja regras de outro tipo. Dirigem-se às condutas, como objeto de regulação, e exigem que alguém faça ou se abstenha de certa ação, impondo obrigações, implicando diretamente na realidade social. No que concerne às regras secundárias, essas são dependentes com relação ao primeiro tipo, dirigentes a essas como objeto de regulação e com a intenção de assegurar a sua manutenção, conferindo poderes. Para Hart, as regras secundárias dividem-se em regras de mudança, regras de adjudicação e regras de reconhecimento. Essas últimas de grande valia para a sua teoria. A regra de reconhecimento estabelece um critério ou critérios segundo os quais uma norma é identificada. A regra de reconhecimento está diretamente relacionada à validade de outras regras do sistema, uma vez que ela estabelece os critérios de validade dessas normas, fazendo-se necessário para a existência de tal regra que ela seja amplamente aceita e obedecida. Em suma, tem-se que as regras primárias regulam ações substanciais, enquanto as de reconhecimento permitem que as anteriores de fato vigorem. O que Austin buscava encontrar na noção de ordens coercivas do soberano
deve ser encontrada nesses dois tipos de regras, na busca do que é típico. Isso não significa que a palavra direito está impropriamente empregada quando uma prática social não revela a existência desses dois tipos de regra, já que permite a existência de variações. No entanto, os aspectos do direito que têm impelido a busca de uma definição podem ser clarificados com a correta compreensão desses dois tipos de regras e, claro, a relação entre elas. Em sua obra O Conceito de Direito, Hart assevera o seguinte: dizer que uma dada regra é válida é reconhecê-la como tendo passado por todos os testes facultados pela regra de reconhecimento e, portanto, como uma regra do sistema. Em outras palavras, podemos dizer que, na visão hartiana, as regras de reconhecimento terão a função de conferir validade às regras jurídicas. Desta forma, não resta dúvida que a validação do sistema jurídico como um todo está fortemente atrelada ao conceito de regras de reconhecimento. Indo um pouco além, podemos afirmar que será por via das regras de reconhecimento que os hábitos de comportamento ou ainda as regras de convívio social antes triviais poderão passar para o nível de obrigação jurídica. Contudo, o impacto dessas regras suplanta a mera legitimação das normas. O uso das regras de reconhecimento tem um efeito duplo e simultâneo sobre a organização jurídica vigente em determinada sociedade. Além de permitir a identificação dos regramentos existentes, as regras de reconhecimento também atuam de forma a ratificar a interpretação institucional dos sistemas jurídicos, haja vista que seu entendimento depende sobremaneira do viés pelo qual os participantes do fenômeno o percebem, ou seja, de um ponto de vista interno ou externo. No que concerne às fontes do direito, sabemos que elas podem abarcar os costumes, os precedentes judiciais e a própria legislação. Será por meio das regras de reconhecimento que o produto dessas fontes heterogêneas poderá ser alçado ao patamar de direito. Portanto, mais uma vez, as regras de reconhecimento atuarão no sentido de conferir validade a estas diferentes fontes. Cumpre salientar que, na visão de Hart, as regras de reconhecimento são uma questão de fato, ou seja, a existência das mesmas é verificável no campo empírico, quando os componentes de determinada sociedade valem-se delas na identificação do direito. Desta maneira, elas não pertencem ao campo hipotético. Pelo contrário, elas são regras existentes na prática social. Trata-se de um consenso entre os participantes daquela prática. Dessa forma, sua validade não pode ser colocada em questionamento. Enfim, pode-se dizer que para Hart, a validade das normas é corolária de sua conformação às regras de reconhecimento. Em suma, a legitimidade das mais variadas regras jurídicas está adstrita ao fato delas se amoldarem aos parâmetros estabelecidos pelas regras de reconhecimento. No tocante ao conceito de eficácia, é importante, à luz do conceito de validade, destacar o distanciamento entre esses conceitos. A noção de validade jurídica provém da adoção de um ponto de vista interno, não se confundindo com a ideia de eficácia, a qual pode se reportar à aceitação de um ponto de vista externo, desde que esse conceito seja entendido como obediência ao comportamento prescrito pela regra. A vinculação entre os conceitos supracitados só poderá ser deflagrada se a eficácia for um dos critérios expressos pela regra de reconhecimento, o que pode ou não ocorrer, desde que, como considera Hart, a regra de reconhecimento seja tida como regra última ou critério supremo do sistema. Outro sim, para análise de sistemas complexos de justiça, é de extrema importância realizar outra distinção entre os dois conceitos mencionados acima. Enquanto a validade pode ser verificada a partir de critérios definidos pela norma de reconhecimento de um dado sistema, a eficácia corresponde ao fato de que uma determinada norma de direito, que exige certo comportamento, é mais frequentemente obedecida do que infringida. No entanto, uma ineficácia prolongada, ou seja, o contínuo desrespeito de uma ou mais leis, pode resultar por atingir a validade dessas. Segundo o próprio Hart, devemos distinguir a ineficácia de uma norma jurídica dada, que pode ou não afetar sua validade, de uma desconsideração generalizada pelas normas do sistema. Tal desconsideração pode ser tão total e tão prolongada que nos autoriza a dizer, no caso de um sistema novo, que ele nunca chegou a se firmar como um sistema jurídico, e no caso de um sistema estabelecido há longo tempo, que ele deixou de ser um sistema jurídico.
Outra importante presença do conceito de eficácia na interpretação ontológica do direito diz respeito às sanções. Trazendo à luz o conceito de sanção para Hart, este a compreende como extremamente necessária, não para conferir validade, mas sim para garantir sua eficácia, a eficácia da norma. Isto é, se o agente não cumpre a norma, sua falha não está na obrigatoriedade, que permanece inalterada, mas sim na sua funcionalidade. Esta situação só pode ser compreendida desde que o sistema jurídico seja entendido a partir de uma relação entre regras primárias e secundárias cristalizadas pelas regras de reconhecimento. Assim nós encerramos a apresentação. Obrigado pela atenção.